Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. O Papa Francisco chegou ao Chipre para uma visita de 2 dias. É a primeira etapa de uma viagem pelo Mediterrâneo Oriental, que também vai incluir a Grécia. Começou a 35ª viagem apostólica do Papa Francisco. Desta vez, o destino é o Chipre e a Grécia. Nesta quinta-feira, o chefe da Igreja Católica desembarcou no aeroporto de Larnaca, da ilha mediterrânea. Esta é a segunda visita de um Papa ao Chipre após a viagem de Bento XVI em 2010. Durante o voo, o Papa cumprimentou jornalistas e recebeu pedaços de tecido emoldurado de tendas de imigrantes do porto francês de Calais com a mensagem a todos os exilados que morreram na fronteira franco-britânica. Francisco pretende concentrar a visita na crise migratória que afeta a região. Após as boas-vindas oficiais no aeroporto, ele foi de carro à capital Nicósia, onde visitou a Catedral Maronita de Nossa Senhora das Graças. A visita ao Chipre termina com uma missa em um estádio em Nicósia, que é muito aguardada pelos cerca de 25 mil católicos. O grupo inclui milhares de maronitas cujos ancestrais chegaram da Síria e do Líbano, mas a maioria deles são trabalhadores estrangeiros das Filipinas e do sul da Ásia, junto com migrantes africanos. O Chipre é a maior ilha do mar Mediterrâneo, com uma população de 1.200.000 habitantes. Após uma série de conflitos entre gregos e turcos, seu território se encontra dividido entre essas comunidades, o que inclui a capital Nicósia. Francisco fica no país de maioria ortodoxa até sábado, quando embarca para a Grécia. O Rio de Janeiro decidiu ampliar a exigência do certificado de vacinação para mais estabelecimentos. Já São Paulo anunciou que vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos. Os estados tentam impedir novos surtos de Covid-19, principalmente depois da chegada da variante Ômicron ao Brasil. O Rio de Janeiro ampliou a lista de locais que deverão exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Agência Brasil, para entrar e permanecer em bares, lanchonetes, restaurantes, salões de beleza, shopping centers e centros comerciais, será necessário comprovar que está vacinado com as 2 doses ou a dose única. A exigência vale também para qualquer meio de hospedagem, táxis e veículos de transporte privativo acionados por meio de aplicativo. No fim de agosto, a Prefeitura do Rio já tinha publicado decreto exigindo comprovante de vacinação para entrar em vários locais, como academias, estádios, cinemas, teatros, circos e pontos turísticos. O Rio imunizou 77,1% da população com 12 anos ou mais, o que significa que 22,9% da população carioca podem ser afetados diretamente pelas restrições. Já o governo de São Paulo decidiu atender recomendação do Comitê Científico para manter a exigência do uso de máscaras em espaços abertos no estado. Após pedido do governador João Dória, na tarde da última terça-feira, o órgão técnico pediu a manutenção da obrigatoriedade com a confirmação da variante Ômicron do coronavírus em São Paulo. O governo do estado previa a flexibilização da medida a partir do próximo dia 11. Em São Paulo, a vacinação contra a Covid-19 prossegue em ritmo acelerado, com os maiores percentuais de população imunizada no país. São 76,15% da população com esquema vacinal completo e 84,7% protegida por ao menos uma dose de imunizante. O plenário do Senado aprovou a PEC dos precatórios, a proposta de emenda à Constituição que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Com isso, está aprovada a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. A matéria segue para a sanção presidencial. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios teve que ser votada em 2 turnos pelo plenário do Senado. No início da tarde, a votação foi concluída. Votaram sim 61 senhoras e senhores senadores, não 10 senhoras e senhores senadores, 1 abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. Os precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça. E a proposta aprovada pelo Senado limita o valor a ser gasto anualmente com essas despesas e muda a forma de cálculo do teto de gastos. Essas medidas liberam cerca de 91,6 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, o que vai permitir ao governo o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 por beneficiário. Todos aqui
se uniram, tendo em vista a urgência da necessidade de dar uma resposta às famílias mais pobres do Brasil. A aprovação do relatório de Fernando Bezerra aconteceu depois que ele acatou sugestões dos parlamentares. Ficou definido que o espaço fiscal aberto pela PEC ficará vinculado a fins sociais, como o pagamento do Auxílio Brasil e de despesas ligadas à Previdência e à Saúde. Outra alteração estabeleceu que os precatórios do antigo Fundo da Educação, o Fundef, deverão ficar de fora do cálculo do teto de gastos. Também foi incluído o dispositivo para que o pagamento do Auxílio Brasil seja algo permanente e foi reduzido o prazo em que o limite ao pagamento de precatórios vai vigorar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, comentou a aprovação da PEC pelo Senado. Não a PEC do calote. Quem tem para receber até R$600 mil, receberá. Não existe aquela história que o governo federal vai deixar de fora os mais humildes. Não, os mais humildes não têm R$600 mil para receber. Vão receber. E quem tem dívida superior a isso, será então parcelada. Então ganha o Brasil. 13º caindo na conta e muita gente já pensa em sair comprando presente. É o seu caso? Mas olha, os economistas pedem cautela para que esse dinheiro a mais possa ser bem aproveitado. Com o dinheiro extra na conta, opções do que fazer não faltam. Eu vou viajar, pagar as contas atrasadas. Pagar contas e comprar um presentinho para as crianças, né? A estimativa é de que 83 milhões de brasileiros recebam o 13º salário. Em média, o rendimento é de R$ 2.539 e que deve movimentar mais de 200 bilhões na economia do país. Acho que eu diria que é talvez a data mais esperada pelos trabalhadores, porque ele é uma renda extra. Ele é aquela renda que a gente não conta. Então é uma renda que geralmente a gente também gasta um pouco a mais dela, acaba colocando a vida em dia. Então é um montante muito grande que entra na economia. São 14 milhões talvez em compras, em pagamentos de dívida. É um dinheiro que alguém vai receber e vai gastar também de outra maneira. Então são mais produtos sendo vendidos. Então se o comerciante vende mais, ele acaba contratando mais também. Ele contratando mais, são novas pessoas que recebem salário. Então são novas pessoas que também vão comprar. É todo um círculo positivo. Na pandemia, muitas pessoas perderam o emprego por um tempo e acumularam dívidas. Usar o 10º para quitá-las é uma opção. Isso é positivo. Se você paga uma conta hoje que está atrasada, você deixa de pagar talvez juros e você entra um pouco mais tranquilo no próximo ano. A gente observa também que uma quantidade grande de pessoas já está querendo se preparar para o próximo ano. O começo de ano é sempre marcado por grandes contas, né? IPTU, IPVA, para quem tem criança, talvez escola particular e material, e são contas que vão ter reajustes bem elevados. Para quem ainda não sabe o que fazer com o dinheiro, o economista dá algumas dicas. A gente paga um pouco de conta, a gente se prepara para o próximo ano, mas aproveita um pouco. Esse é um momento de festas, acaba que a gente tem várias reuniões, a gente acaba saindo mais, gastando mais. É importante a gente aproveitar também, foi um ano muito difícil. Então a chave é a moderação. Não só pagar a conta, mas também não gastar tudo em presentes. Se você gasta tudo em presentes hoje, talvez ano que vem você vai entrar numa situação pior e talvez o seu próximo 13º você vai ter que usar para pagar todas essas contas. Então se você modera bem, você pode entrar no próximo ano um pouco mais tranquilo e ainda assim aproveitar bem o Natal. O senhor Adroaldo vai fazer de tudo um pouco. Nós vamos destinar para pagar umas contas e também para um lazer com a família, né? Com essa pandemia, todo mundo ficou recluso, né? Então nós vamos aproveitar para fazer isso. Já a Vanessa vai guardar. As contas já estão pagas, né? Então eu prefiro guardar esse dinheiro para uma eventual emergência, ainda mais nos tempos que estamos vivendo ultimamente, né? É tempo de colheita de lixia e a gente te mostra como é o trabalho dos produtores dessa fruta no noroeste do Paraná. É chegado o tempo de colheita da lixia. Originária da China, a fruta é considerada exótica no Brasil. Na propriedade da família Suzuki, na zona rural de Maringá, região noroeste do Paraná, a produção é toda orgânica, sem qualquer uso de agrotóxico. Os 60 pés de lixieira foram plantados há 20 anos. O período de colheita da fruta é curto, dura em média 3 meses, vai de novembro a janeiro. Neste ano, o auge da colheita na plantação de seu Robertson será na primeira quinzena de dezembro. Em 2020, a colheita rendeu apenas 400 quilos. Já em 2021, a expectativa é colher cerca de 3 toneladas da fruta. Só colhi umas 2 caixas até agora, né? Agora vamos começar, que vai até perto do Natal a colheita.
Nós comercializamos na feira do produtor, né? É onde que nós comercializamos mais mesmo. Dá um bom dinheiro agora no final do ano, é uma época que a gente gasta mais, tá? Sempre ajuda. Dados do Censo Agropecuário realizado em 2017 pelo IBGE mostram que o Brasil possui 780 hectares da planta. São Paulo e Minas Gerais são os maiores produtores da fruta. Em terceiro está o Paraná, responsável por 14% de toda a lixia produzida no país. Atualmente, 40 municípios do estado fazem o cultivo. Ela tem um sistema radicular profundo, né? Ela precisa de solos, normalmente, que tenham um bom perfil estrutural, então solos acima de 1,5 metro de profundidade. Uma cultura adaptada para o norte do Paraná. Ela gosta de um pouquinho de frio e gosta de um período que tenha bastante calor. Quando você faz o plantio, você vai demorar de 2 a 3 anos para ela formar. A partir do 8º ano, ela tem a explosão, a hora que ela começa a ter o pico maior de produção. Mas a partir do 3º, 4º ano, ela já começa a ter uma produção razoável. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural, em 2021 o Brasil produziu 1.260.000 toneladas da fruta. Mesmo assim, por ser uma planta de colheita bianual, ou seja, em um ano pode ser pequena e no outro pode ser muito boa, a produção só consegue atender o mercado interno. A lixia praticamente é mercado interno, apesar que há produção de orgânicos para exportação, né? São vários países que é atendido com orgânicos, já temos isso no Brasil. Mas a lixia ainda é mercado interno e não atende mercado interno. Então ainda tem muito pouca gente explorando esse filão de mercado. Considerada a rainha das frutas, a lixia é consumida in natura. Sua polpa é branca, possui vitaminas do complexo B, além de ser rica em vitamina C e pouco calórica. É uma fruta refrescante com um sabor docinho e que pode ser encontrada em feiras e mercados. É bom que é um cultor que exige muito pouco trabalho, né? Então sempre produz ainda, né? Não tem ano que produz mais, tem ano que produz menos. Só que sempre dá uma colheitinha no final do ano, tem ajudado muito. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!